O objetivo dessa aula é a gente entender como identificar o seno e o cosseno na circunferência trigonométrica. E o título da aula, seno e cosseno de um arco. Bom, esse vídeo, gente, é muito importante, tá? É um dos vídeos mais importantes da nossa playlist, porque a partir desse vídeo aqui é que você vai conseguir resolver todos os exercícios que vai vir pela frente. Depois, em função trigonométrica, né, a função seno, a função cosseno, a função tangente. Depois, em equação e inequação trigonométrica. Todos os outros assuntos daqui pra frente vai ser de extrema importância você saber identificar o seno e o cosseno e depois, no próximo vídeo, a tangente na circunferência trigonométrica, tá? Vai ser muito importante, então eu sugiro que você preste bastante atenção nessa aula, nesse vídeo, certo? Porque se não prestar atenção, nem precisa assistir o resto dos vídeos do canal da playlist de Trigonometria 2, porque ninguém vai aprender nada, a realidade é essa, tá? Tem que prestar atenção, tem que entender isso aqui. Então eu vou falar devagar, tranquilamente, e você assista tranquilamente, prestando atenção somente no vídeo, para não ficar complicado de entender. Olha só, dado um arco de medida alfa e extremidade P na circunferência trigonométrica, temos que o seno de alfa, né, sendo representado aqui por seno alfa, a abreviação, corresponde à ordenada de P. E o cosseno de alfa corresponde à abscissa de P. Aí, se você não lembra o que é esse negócio de abscissa e ordenada, eu coloquei aqui. A gente sabe que o par ordenado ele é formado assim, x e y. A gente pode chamar o x de abscissa e o y de ordenada também, né? Então, o x é a abscissa e o y é a ordenada. Então, o seno corresponde à ordenada, então o seno vai estar no eixo y, certo? E o cosseno corresponde à abscissa, então ele vai estar no eixo x, ok? Dizemos, ó, que o eixo y é o eixo dos senos e o eixo x é o eixo dos cossenos, tá? Deixa eu pegar a caneta azul aqui, porque aqui eu esqueci de botar o acento, né? Aí fica estranho. Tá? Dizemos que o eixo y é o eixo dos senos e o eixo x é o eixo dos cossenos. Então, eu desenhei aqui essa circunferência para vocês conseguirem entender. Olha só, entenda, esse desenho aqui é o mais importante da aula de hoje. Então eu preciso que você entenda bem isso aqui. A gente tem uma circunferência, nela coloquei aqui o eixo x e y, né? Os eixos ordenados aí, certo? Bom, aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei um arco, né, ó, um arco que tem um ponto P aqui, né, um arco aqui, um arco AP, podemos chamar assim. Eu posso ler na circunferência o seno e o cosseno desse arco. Como que eu vou fazer isso? Lembrando que essa circunferência tem o raio 1, né, a circunferência que a gente chama de unitária. O raio dela vale 1. Se você observar, ó, depois que eu traço aqui, ó, o raio da minha circunferência, formando aqui um ponto P e um arco AP, eu formo um triângulo retângulo aqui. Estão vendo? 2 triângulos retângulos na realidade a gente forma. E aí eu consigo olhar o seno e o cosseno de um arco. Como que eu vou fazer isso? Esse segmento aqui embaixo, ó, o segmento O', tá vendo aqui, ó, O', é o que eu chamo de cosseno de alfa. Então eu vou olhar o cosseno desse arco fazendo a projeção aqui no eixo x, que é o eixo dos cossenos. E eu olho o seno desse arco também fazendo a projeção dele aqui em cima, ó. Tá vendo? A projeção aqui, ó, de P', eu faço a projeção aqui no eixo y, que é o eixo dos senos. Então, essa medida aqui vai ser o seno de alfa. Calma que por enquanto tá abstrato, porque não tem nenhum número, evidentemente. Mas mais pra frente vai começar a aparecer os números, as medidas aqui. Eu vou mostrar no GeoGebra para vocês
esta circunferência trigonométrica aqui, com os valores dos ângulos, a gente vai conseguir ver os arcos bonitinhos sendo formados. E aí eu vou mostrar lá o seno e o cosseno desse jeito. Mas primeiro eu quero que você entenda. Para mim achar o seno de um ângulo, eu olho para o eixo Y. Eu faço a projeção e olho para o eixo Y. E para mim achar o cosseno de um ângulo, eu faço a projeção no eixo X, certo? E aí a gente tem aqui, ó, o eixo dos senos é o eixo do Y, que é o eixo em pé, e o eixo do cosseno é o eixo do X, que é o eixo que está deitado, certo? E isso aqui é sempre assim. Vou demonstrar agora que de fato é isso, ó. Em particular, com base nos estudos das razões de seno e cosseno no triângulo retângulo, POP', a gente vai ter o seguinte. O triângulo retângulo POP' é esse triângulo retângulo que está aqui embaixo, ó. POP', né? É esse triângulozinho aqui embaixo. Então eu desenhei só ele aqui. Eu peguei esse desenho que a gente tinha aqui e eu desenhei aqui somente com o triângulo POP', certo? E aí eu tenho aqui o eixo dos senos, né, que é o eixo em pé, e tenho o eixo dos cossenos, que é o eixo deitado. Aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui eu tenho um arco chamado, né, de AP. E aí, como que eu faço para mim calcular o seno de um ângulo no triângulo retângulo? Eu calculo o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto nesse triângulo? É o segmento P', não é? O cateto oposto é o que está oposto ao ângulo alfa, que é o ângulo que a gente quer, ó, o seno de alfa. Então, o cateto oposto é o segmento P', então eu coloquei aqui, ó, P', dividido pela hipotenusa, que é o que está oposto ao ângulo reto, que é o segmento PO. Então, coloquei aqui o segmento PO. Aí aqui, ó, eu falei que isso aqui representa o raio da circunferência. E a gente trabalha sempre com uma circunferência unitária, não é isso? Então, esse segmento OP aqui, ó, ele mede 1. Certo? Ele mede 1 porque é a circunferência unitária. Isso aqui representa o raio. Então, eu vou substituir o PO por 1. Então, vai ficar P' dividido por 1. Quanto que dá P' dividido por 1? Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, P' dividido por 1 é P', certo? Então, já consegui ver que eu olho o seno de um ângulo no segmento P'. Aonde que é o segmento P'? É esse segmento aqui. Só que, evidentemente, eu vou fazer a projeção dele no eixo Y. Então, eu vou achar o seno olhando o eixo Y aqui. E o cosseno, ó, quando a gente achar aqui cosseno de um ângulo, a gente faz o quê? A gente pega o cateto adjacente, né, que é o cateto que está junto do ângulo. Então, vai ser aqui o segmento OP', esse segmento aqui embaixo. Então, tá aqui o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que também é o segmento PO, que vale 1. Então, eu copio o OP' e eu substituo o PO por 1. E aí, OP' dividido por 1 dá o próprio OP'. Então, eu olho o cosseno de um ângulo no segmento OP', que é esse segmento aqui embaixo, certo? E aí ele não precisa fazer projeção nenhuma, que nem eu faço aqui no eixo dos senos, né? Para eu poder dar essa altura aqui o segmento, eu tenho que fazer a projeção aqui. No cosseno não, porque ele já dá ali no eixo dele mesmo, certo? Então, ficou provado que, de fato, para mim achar o cosseno de um ângulo, eu olho esse segmento aqui, e o seno de um outro ângulo, eu olho o seno, né, o seno desse mesmo arco, né, eu olho do eixo dos Y, ok? Bom, agora tem uma coisa bem importante também, ó. Note que eu desenhei aqui um arco que está no primeiro quadrante. Então, ó, não importa a medida do arco, é um arco que está no primeiro quadrante. Isso aqui pode ser 10 graus, 20, 30, 40, 50, 60, até 90. De 0 a 90 graus são os ângulos que estão no primeiro quadrante. Então não importa o valor, pode ser qualquer um. Qualquer ângulo, qualquer arco, né, que está entre 0 e 90 graus, que é os arcos que estão no primeiro quadrante, o seno a gente olha aqui, né, ó, no eixo Y, e o cosseno aqui no eixo X também. E aí, no primeiro quadrante, seno e cosseno é positivo. Olha só, o seno ele está acima do eixo X. No eixo Y, esses valores são
positivos, né? Aí é o que eu falo, você tem que lembrar lá de plano cartesiano, é o que eu sempre falo, a gente sempre precisa dos conhecimentos prévios. Bom, vou apagar isso aqui, porque eu já falei aqui, vou apagar aqui para eu poder escrever aqui, ó. Você tem lá o plano cartesiano, desse jeito aqui, tem o x, tem o y. Aqui é o zero, né, na entrelinha, e aqui você sobe, 1, 2, 3, não é assim? Aí aqui você desce, menos 1, menos 2, menos 3. No x para a direita é 1, 2, 3, valores positivos. No x para a esquerda é menos 1, menos 2, menos 3, certo? Então você tem que ter o conhecimento do plano cartesiano para poder saber isso aqui. Então, para o lado direito aqui o x é positivo, para o lado esquerdo o x é negativo. No y, o que está acima do eixo x é positivo, o que está abaixo do eixo x é negativo. Então, ó, aqui o cosseno está do lado direito. Então, do lado direito os valores são positivos. Então, o cosseno de qualquer valor aqui vai ser positivo. E o seno está acima do eixo x, ó. Acima do eixo x, os valores são positivos. Então, o seno também é positivo, certo? Então, no primeiro quadrante, seno e cosseno é positivo. Já no segundo quadrante, ó, eu peguei aqui um arco que caiu aqui no segundo quadrante. O seno, eu olho aqui para o valor, para esse segmento aqui do eixo y, e o cosseno para esse segmento aqui do eixo x, certo? Aqui, no segundo quadrante, eu tenho que o seno é positivo e o cosseno é negativo. Ó, o seno está acima do eixo x, ó. O que está acima do eixo x no y é positivo. Então, o seno é positivo. E o cosseno, ó, tá do lado esquerdo aqui, ó, do eixo x. É os lados que são negativos. Então, o cosseno aqui no segundo quadrante é negativo, certo? Então, no segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo. Aqui agora eu fiz um arco no terceiro quadrante, ó. Deixa a câmera focar aqui, resolver focar, né, ó. Fiz um arco aqui no terceiro quadrante. E aí, seno é sempre no eixo y, né? Cosseno no eixo x. Então, no terceiro quadrante, seno é negativo e cosseno também é negativo, ó. O seno está abaixo do eixo x, ó. Os valores que estão abaixo do eixo x no y é negativo. E o y é o que mede aqui o seno. Então, tá abaixo do eixo x é negativo. E o cosseno também, né, ó, tá à esquerda, igual estava ali em cima, continua sendo negativo. Então, no terceiro quadrante, tanto seno como cosseno é negativo. Por fim, no quarto quadrante, ó, eu desenhei aqui um arco no quarto quadrante, aí eu fiz a projeção aqui do seno no eixo y, do cosseno no eixo x. Então, no quarto quadrante, o seno é negativo, ó, porque o seno está abaixo do eixo x, e o cosseno é positivo, porque o cosseno está aqui do lado direito, né, ó, à direita do eixo y, então ele é positivo, certo? Então, quarto quadrante, seno é negativo, cosseno é positivo. E aí vocês viram que para fazer isso aqui, você tem que ter o domínio aqui de gráfico, né? Você tem que ter o domínio aí do plano cartesiano. Então, o que eu sempre falo, um conhecimento depende do outro, tá? Uma coisa ligada na outra, um conhecimento depende do outro. E isso aqui é muito importante que todos vocês saibam, tá? Essa foi uma aula muito importante. Espero que tenham entendido. Quem não entendeu alguma coisa, volta ao vídeo, porque não dá para continuar na trigonometria se você não entender a aula de hoje.